Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Hoje vamos para a nossa aula 6 da lista da UBMEP Mirim. Vamos continuar resolvendo, vamos terminar, né, de resolver a prova Mirim 2 da fase 1 de 2023. Questões de 11 a 15. Se você está gostando desse conteúdo, considere compartilhar com alguém que você acha que também tem interesse e siga as nossas redes sociais, né? Se inscrevendo aqui no canal e seguindo a nossa página no Instagram. Questão 11. Débora tem duas caixas iguais. Ela empilha essas duas caixas de 3 maneiras diferentes e mede a altura das pilhas, conforme mostrado na figura. Quantos centímetros de altura tem a terceira pilha? Aqui a gente tem a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3, né? Importante, as duas caixas são iguais, certo? Então ela pega as duas caixas e vai testando posições diferentes, né? Empilhando elas. Isso é importante por quê? Porque a gente precisa dessa informação, partir dessa premissa para deduzir. Isso aqui é uma questão de dedução. A gente tem que conseguir uma informação nova a partir de uma informação que foi dada anteriormente. Certo? É uma questão de geometria, pode-se assim dizer, mas você tem que ir descobrindo as informações. Então também tem um pouco de raciocínio lógico. Então vamos lá. A partir dessas informações, nas pilhas 1 e 2, a gente vai descobrir a terceira informação, né? Aqui, a gente sabe que duas caixas empilhadas nessa posição horizontal, né, posição deitada, a altura que elas ficam é 5 centímetros. E a sacada aqui está em você perceber que esse segmento aqui tem a mesma altura que esse, porque as duas caixas são iguais, certo? Então esses dois segmentos iguais, somados, dá 5 centímetros. Então quer dizer que cada um tem 2,5 centímetros de altura. Esses segmentos aqui. Certo? Beleza. E olha só. Quando eu boto um deitado e um em pé, as duas alturas somadas dão 8 centímetros agora. Aqui, eu não sei quantos centímetros tem a caixa em pé, de altura, né? Só que eu sei que ela deitada é 2,5, porque eu obtive essa informação na situação anterior. Então, quanto de 2,5 eu preciso? Quanto a partir de 2,5 eu preciso para chegar em 8 centímetros, né? Se eu colocar mais meio centímetro, eu vou para 3. E aí de 3 para 8 é 5. Então, eu preciso de mais 5,5 para chegar aos 8 centímetros. A outra maneira de eu descobrir isso seria subtraindo 8 do 8, né? Subtraindo 2,5. Fazendo 8 menos 2,5. Isso me dá 5,5. Seria outra maneira de eu descobrir isso. E agora eu sei quantos centímetros de altura tem a caixa deitada e quanto tem ela em pé. Então, essa interrogação, essa incógnita, já não é tão incógnita assim, né? Já não é tão desconhecida. Eu sei que esse segmento tem 5,5 de altura. E esse daqui de cima, que é igual ao de baixo, porque as caixas são iguais, também tem 5,5. Então, qual é a altura total? É 2 vezes o 5,5, né? Ou 5,5 mais 5,5. Isso aqui é uma soma, a gente vai manter a vírgula no mesmo lugar. Vai somar aqui, ó, 5 mais 5, 10. 0 vai para cá e o 1 vem aqui. Mantém a vírgula, né? 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. Então, esse segmento todo ali tem 11 centímetros de altura.
gabarito letra C. Uma outra solução, para não trabalhar com números fracionários, né, que nem aqui teria o 5/2, e também pode ser escrito na forma decimal, 2,5, seria enxergar o seguinte. Não tem essa situação do meio? Uma caixa de pé e uma caixa deitada está totalizando uma altura de 8 centímetros. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa situação e vai dobrá-la. Então eu vou empilhar aqui mais duas, né? Uma deitada e uma em pé. Então, novo total de uma caixa deitada, uma em pé, tá feio, mas tudo bem. Aí, vou botar aqui para baixo, né? Para cima vai ficar ruim. Vai ficar mais ou menos assim, né? E aí, essa nova altura é quanto? Se uma deitada e uma em pé é 8 centímetros, mais uma deitada e mais uma em pé é mais 8 centímetros, certo? Então, isso aqui tudo é 16 centímetros. Olha o raciocínio. Eu sei que duas deitadas tem 5 centímetros. Quantas deitadas eu tenho aqui nessa situação que eu criei? Eu tenho duas. Então eu sei que esses 16 centímetros é composto por o quê? Por 5 centímetros, que são essas duas alturas aqui, né? Elas duas juntas dá 5 centímetros. E de 5 centímetros para chegar em 16 faltam quantos centímetros? Faltam 11, correto? E olha só que legal. Esses 11 centímetros ficam para as duas caixas em pé. Concorda? Se nas duas deitadas eu tenho 5 centímetros de altura e essa situação que eu criei tem 16 no total, restam 11 de altura para corresponder às duas caixas em pé. E as duas caixas em pé era o que eu queria saber. Então isso aqui era uma outra forma de se chegar na solução. Bem interessante, né? Questão 12. Arlindo desenhou copinhos para marcar a quantidade de copos de água que ele bebeu depois de fazer ginástica na sexta, no sábado e no domingo. Qual dos gráficos abaixo representa a quantidade de copos de água que Arlindo bebeu? Uma questão de leitura de gráficos. O que é um gráfico, né? É um esquema visual, pode-se pensar assim. Para relacionar, normalmente relaciona duas informações. E aí ele cria uma certa lógica de relacionamento entre essas duas informações, né? Às vezes vai ser uma linha contínua, ou seja, sem interrupções. Vão ser barras verticais, como é o caso dessas alternativas, né? Ou barras horizontais. Às vezes pode ser um gráfico de pizza, certo? Então existem vários. E aí eu vou já lançar uma reflexão. Quais são as informações que estão sendo relacionadas nesses gráficos? Aí a gente tem que ler a questão, as informações, certo? Ou a gente pode olhar para essa tabelinha aqui, que, de certa forma, pode ser entendido como um gráfico também. Ele está relacionando as informações do dia da semana e a quantidade de água bebida por Arlindo, correto? Então a gente tem que procurar um gráfico que esteja relacionando essas duas informações e entender qual é a lógica de marcação dele em relação às quantidades de águas. Então ele está associando o dia da semana a uma certa quantidade de água que o Arlindo bebeu depois da ginástica. Então vamos entender primeiro da tabela, que é de onde a gente tem que partir a nossa comparação. Então na sexta-feira corresponde a 4 copinhos de água. No sábado corresponde a 5 copinhos de água. E no domingo corresponde a 3 copinhos de água. Se agora você
entendeu essa questão e por acaso você não tinha entendido antes, você pode pausar agora e tentar resolver. Então tá, a gente tem que achar um gráfico que esteja relacionando essas informações igual a essa tabela que ele montou. Na sexta-feira tem que estar associado a 4 copinhos, o sábado tem que estar associado a 5 copinhos e o domingo a 3. E aí a gente vai testar. Aqui, ó, na alternativa A, a sexta-feira está associada a quantos copinhos? 1, 2, 3, 4, 5. É o que bate com a tabela? Não. Na tabela, a sexta-feira está associada a 4 copinhos. Então, a A está fora. A letra B. 1, 2, 3, 4 copinhos. Bateu. Ok. No sábado. 1, 2, 3, 4, 5. Também bateu com a nossa tabela. O domingo não bate, né? Domingo tá faltando 1 aqui. Então, a alternativa B também está fora. Sexta-feira, 4 copinhos, ok. Sábado, 5 copinhos, ok. Domingo, 4 copinhos? Não, domingo são 3. Também tá fora a letra C. Letra D. Ó, já nem vou analisar muito. Percebe que tá na mesma altura? Se tá na mesma altura, nesse tipo de gráfico, significa que a marcação é a mesma. E de sexta para sábado as marcações são diferentes. Então esse não poderia ser. Restando, por eliminação, a letra E. Mas vamos testar. Sexta-feira, 4 copinhos. Sábado, 5 copinhos. E domingo, 3 copinhos. Então, bateu todos. Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra E. Questão 13. Daniel abriu uma tangerina com 9 gomos. Que são os gomos da tangerina? Cada gomo com 2 ou 3 sementes. Após abrir e comer uma tangerina, ele recolheu 20 sementes. Quantos gomos dessa tangerina tinham 3 sementes? Ah, eu sei lá, eu tava lá com ele para saber. Calma, dá para descobrir. Tem vários jeitos de se entender essa questão. Tem jeitos mais simples e jeitos mais aprofundados. A gente pode desenhar. Vamos pensar numa situação onde todos os gomos tinham 2 sementes. Sabemos que não é essa a situação real, certo? Porque tem 9 gomos no total e alguns têm 2 sementes e outros têm 3. Tinham, né? Ele comeu. Então, vamos considerar inicialmente, nessa primeira situação, que os 9 gomos tinham 2 sementes. Então, 9 gomos, o pontinho significa multiplicação, tá? 9 vezes 2, que é o número de sementes. Isso daria quantas sementes? 18 sementes. Então ficam faltando quantas sementes para a situação real? Ficam faltando 2 sementes, certo? Para chegar na situação real, que aconteceu ali na história. Tá, então olha só, vamos desenhar aqui rapidinho. Nossa, que gomo feio. Mas não vai melhorar muito não, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui os 9 perfeitamente desenhados gomos. Cada um deles tem 2 sementes. Vou fazer em outra cor aqui, né? 2, 2. E a gente sabe que 9 vezes 2 vai totalizar 18. Tenho 9 vezes o 2 aqui, né? E quantas sementes faltam para chegar à situação original? Faltam 2. E cada gomo eu sei que só pode ter 2 ou 3 sementes. 2, né? 2 ou 3 sementes é palavra feminina. Então, eu vou adicionar uma, por exemplo, nesse primeiro gomo. E agora o total fica 19, concorda? O total antes era 9 vezes 2, 18. Aí eu adicionei uma nessa primeira. Adicionei uma unidade, então ficou 18, foi para 19. E aí eu adicionei mais uma nessa segunda e fiquei com um total de quanto? 19 mais 1, 20.
Então agora, perceba que eu tenho 20 sementes e estou cumprindo todas as regras da historinha. Os gomos só tem 2 ou 3 sementes. 2 ou 3 sementes. E quantos gomos de 3 sementes a gente tem? Tem esses dois aqui, ó. Então, a nossa resposta fica no gabarito letra B. Também poderia ser feito com o raciocínio de todas tendo 3 sementes. Só que aí, em vez de somarmos e irmos adicionando para chegar ao número de 20 sementes, a gente vai ter que ir retirando. Então, considerando que todos os gomos... Deixa eu fazer um pouquinho mais rápido aqui. Considerando que todos os gomos tenham 3 sementes. Duplicar. Trazer para cá. Aham, aí, ó. Bonitão. Agora a gente está considerando uma outra situação. Todos os gomos têm 3 sementes. Então o total dá quanto? O total dá 27 sementes. Só que a gente precisa que chegue a quanto? Que a gente adicionou, né? A gente precisa que chegue a 20. Então a gente tem que tirar 7 sementes. Mantendo a coerência de cada gomo conter 2 ou 3 sementes. Então, beleza. A gente vai tirando uma. Todos eles não têm 3 sementes. A gente vai tirando uma de cada. A gente não pode, por exemplo, tirar 3 de um gomo só. Porque aí vai ferir a regra, né? Ele tem que ter 2 ou 3 sementes. Obrigatoriamente. Então a gente vai tirando de um em um. Tirei esse. Tirei do segundo gomo. Do terceiro gomo. 4, 5, 6, 7. Terminei de tirar as 7. Quantos gomos de 3 sementes sobraram? Sobraram 2 novamente. Então, esse também seria um outro raciocínio para chegar à mesma resposta. Há ainda uma terceira maneira, só que essa eleva um pouco o nível. E vamos ver se é possível explicá-la aqui nesse espacinho. Se não for, a gente apaga ali. Essa terceira maneira é um pouco mais... exige um pouco mais de abstração. Aqui a gente ainda conseguiu desenhar e de modo intuitivo, né? A gente tem que entender o seguinte. O 20, ele está sendo construído na soma de duas parcelas. Concorda? Por quê? Porque por esse raciocínio aqui que a gente usou no 1 e 2, a gente sabe que eu não posso ter todos os gomos com 2 sementes, porque não bate com o número 20. E também não posso ter todos os gomos com 3 sementes, porque não bate com o número 20 também. Na situação 1 fica faltando, na situação 2 fica sobrando. Então eu tenho que obrigatoriamente ter uma certa quantidade de gomos com 3 sementes e uma certa somado a uma certa quantidade de gomos com 2 sementes. Então eu tenho que ter o 20 sendo igual a uma certa quantidade de gomos com 3 sementes somados a uma certa quantidade de gomos que contêm 2 sementes. Ok? Beleza. E aqui vem outra subida de nível. Percebe que o 20 é um número par. Então vamos fazer uma pausa aqui, ó. O 20 é par. E para eu ter duas parcelas somadas, resultando em um número par, eu tenho que obrigatoriamente essas duas situações. Ou essas duas parcelas são ímpares, ou essas duas parcelas são pares. Ok? Então, para resultar num número par, eu pego duas coisas para somá-las. Para isso dar um resultado par,
eu preciso que essas duas coisas, ou sejam elas duas ao mesmo tempo ímpares, ou elas duas sejam ao mesmo tempo pares. Só nessas condições a soma entre elas vai dar par. Se uma for par e outra for ímpar, isso vai ser ímpar. Esse resultado. Então, show. Tranquilo. A próxima subida de nível vem agora. Vamos repetir isso aqui, ó. Então a gente sabe que A representa uma certa quantidade de gomos, que tem 3 sementes, né? Por isso que tem A vezes 3. Mais B, que representa uma certa quantidade de gomos, que tem 2 sementes. E essas quantidades têm que ser diferentes, né? Elas não poderiam ser iguais, não bateria essa soma para dar 20. E olha só, o outro ponto é saber que qualquer número multiplicado por 2 vai ser par. Obrigatoriamente. Você pensa em qualquer número. 1.350.000 e não sei o que, multiplicou por 2, o resultado vai ser par. Certo? Se isso é verdade, e é verdade, obrigatoriamente essa segunda parcela é par. E ela está sendo somada a uma outra parcela, que também tem que ser par, pelo raciocínio que a gente analisou aqui. Logo, não há possibilidade de eu ter duas parcelas ímpares aqui, formando essas quantidades de semente. Então, esse A vezes 3 tem que ser par também, obrigatoriamente. E lá na tabuada do 3, se você for puxar, para eu multiplicar alguma coisa por 3, essa alguma coisa tem que ser par. Quando eu multiplico um ímpar por 3, o resultado é ímpar. Quando eu multiplico um número par por 3, o resultado é par. E é o que eu estou buscando. Aí agora, a gente vai testar essas combinações para que elas somem 20. Então, 9 vezes 3 passa. 8 vezes 3 passa também. 7 vezes 3 também passa, de 20. 6 vezes 3 dá 18. Aí eu preciso de mais um gomo com 2 sementes para dar 20. Só que aí não bate a quantidade de gomos, né? Percebe que 6 mais 1 não dá 9. Então isso aqui não pode ser. Por 5, eu sei que não vai bater. E veja, é um ímpar multiplicando por 3. Eu preciso que esse resultado aqui seja par, não ímpar. Porque, ó, 5 vezes 3 vai dar 15. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 5? Não existe um número inteiro que vai fazer isso. Então, é um outro jeito de ver que isso aqui daria ruim, né? Daria errado. Então, eu vou testando os pares multiplicados por 3. 4 vezes 3 dá 12. Aí eu preciso de mais 8 sementes, só que essas 8 sementes vão estar em gomos com 2 sementes cada. Então eu preciso de 4 gomos com 2 sementes para completar as 20 sementes. Só que perceba que o número de gomos não bate novamente. Eu preciso que o número de gomos some 9. Certo? Então o próximo par que eu multiplico por 3 é o 2. E dá 6. E aí 6 sementes para 20 faltam 14 sementes. Então eu preciso de 7 gomos com 2 sementes cada. Para somar o 20. E ao mesmo tempo... Será que o 20 passou aí? Mas... pegou. E ao mesmo tempo, eu tenho que somar 9 na quantidade de gomos, ó. E 7 mais 2 dá 9. Então, esse aqui bateu. Esse era um outro jeito, um jeito mais complexo, mais aprofundado, tá? Não é necessariamente o que está sendo cobrado de conhecimento na prova. O mais próximo do conhecimento exigido na prova é o raciocínio 1, raciocínio 2. Esse raciocínio 3 serviu apenas a título de aprofundamento, de subida de nível, tá? Mas se ficou muito difícil de entender, não se preocupe, não tem problema, tá bom? Esse aqui realmente já era um jeito mais avançado de ver a coisa e não é necessariamente exigido nesse nível de prova, tá bom?
Questão 14. Numa roda gigante representada na figura, as cabines são todas igualmente espaçadas e numeradas. Em 1, 2, 3, etc. nessa ordem. Quando a cabine de número 6 está no ponto mais baixo da roda gigante, a cabine de número 21 está no ponto mais alto. No total, quantas cabines tem essa roda gigante? Tá bom. Vamos trazer essa imagem mais para cá, né? Para o centro. Vou recortar aqui. Pronto. Fica mais fácil. Beleza. Qual é o grande lance, o grande entendimento? Que tá a cabine 6 no ponto mais baixo e a cabine 21 no ponto mais baixo. Então, nesse momento aqui, ó, você pode imaginar uma linha dividida bem ao meio, essa roda gigante. E ele fala que todas as cabines estão igualmente espaçadas. Então isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui, nesse momento, a quantidade de cabines que estão entre as cabines 21 e as cabines 6, sem contar elas, né? As cabines que estão entre elas. Que estão entre elas nesse lado de cá, no lado direito. Essa quantidade de cabines é igual à quantidade de cabines que estão entre a cabine 21 e a cabine 6 desse lado aqui também. Ok? Esse é o ponto principal de se entender. E isso a gente assume porque ele afirmou que todas elas estão igualmente espaçadas. Então, de novo, a quantidade de cabines que estão compreendidas entre a cabine 21 e a cabine 6 de um lado qualquer, nesse momento ali, dessa situação, né, que elas estão no ponto mais alto e mais baixo, é igual à quantidade de cabines que está entre essas duas cabines dadas, informadas, do outro lado também. Tá bom? Então, mais uma vez, se você tinha travado nessa questão e agora destravou, convido a pausar e tentar o resto da resolução. E aí, qual vai ser a maneira que a gente vai resolver? Uma maneira simples é essa daqui, ó. Se eu sei desse raciocínio, então eu vou numerar partindo do 6 até chegar no 21 aqui. E aí eu vou ver quantas tem. Quantas cabines tem nessa contagem. Então aqui eu tenho a cabine 7, cabine 8, cabine 9, cabine 10, 11, vou diminuindo porque tem que chegar até o 21, né? 12, 13, 14, 15, 16, aí vai ficar apertadinho aqui, 17, 18, 19, 20, finge que não saíram as cabines voando, tá? Tá tudo presinha. Então, quantas cabines eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, então eu tenho que continuar numerando aqui do outro lado também? Não precisa. Porque se você já entendeu que essa quantidade de cabines aqui que a gente descreveu é igual à quantidade de cabines que vão estar nesse intervalo aqui também, é só você fazer o seguinte, ó. Eu tenho essas 14. Nossa, esse 1 ficou 14. Mais 14 que estão desse lado aqui também. Mais essas duas que eu não contei ainda. O intervalo que eu estava contando era um intervalo entre elas, sem incluir elas na contagem. Ok? Então fica 14 mais 14, 28. 28 mais 2. 28 mais 2 igual a 30. Então são 30 cabines no total dessa roda gigante. Vamos para a nossa última questão da prova, questão 15. Irene usa 4 tipos de ervas para fazer seu chá: erva cidreira, erva doce, anis ou hortelã. Às vezes,
ela usa somente um tipo de erva. Às vezes ela mistura 2 ou mais tipos de ervas. Ela não faz chás com anis e hortelã juntos. Quantos tipos diferentes de chá ela pode preparar? Então, é um problema de contagem, que a gente tem que particionar ele em várias situações. E aí, para cada situação, a gente conta um número de possibilidades diferentes e no final a gente junta tudo. Esse é o plano, tá? É muito importante se entender bem o que foi descrito no enunciado para você entender as restrições. Então, quando você se deparar com um problema de contagem, é bom que você tenha entendido bem as restrições do problema. Então, ela às vezes faz o chá só com um tipo de erva, às vezes faz com 2 ou mais. Então, podem ser 2, 3 ou 4, né? Já que ela dispõe de 4 tipos de ervas. Porém, tem a restrição de que ela nunca usa anis e hortelãs juntos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, vamos calcular primeiro o mais fácil, né? Eu quero fazer chás com um tipo de erva só. Quantas possibilidades eu tenho? Quantas possibilidades diferentes? Eu tenho 4, correto? Eu vou usar ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, eu tenho, para um tipo de chá, eu tenho tantas possibilidades quanto forem as ervas à minha disposição. Nesse caso são 4 ervas diferentes. Que vamos chamar de EC, ED, A e H. Então, beleza. Terminei a primeira parte, a contagem de um tipo. Agora, usando 2 tipos de ervas, quantos chás diferentes a gente pode fazer dentro das restrições que foram apresentadas? Então, vamos pensar que se a gente começar pegando a erva cidreira como nossa primeira opção, a gente pode misturar ela com os outros 3, certo? Posso fazer erva cidreira com erva doce. Posso fazer erva cidreira com anis. Ou posso fazer erva cidreira com hortelã. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Continuando, agora vamos escolher a erva doce primeiro. Aí vamos analisar a segunda escolha. Aí você vai falar, tem mais 3 possibilidades aí. Não. E olha só. Erva doce. Aí você vai falar, vou combinar com a erva cidreira. Tá. Mas isso não é uma combinação diferente. Isso não é uma possibilidade diferente. Por quê? Porque você só mudou a ordem de escolha. Aqui nessa situação eu escolhi primeiro a erva cidreira e depois a erva doce. E misturei. Aqui eu escolhi a erva doce e depois a erva cidreira. Só que isso aqui não vai fazer um chá diferente. Não é porque mudou a ordem que vai mudar o resultado, entendeu? Então isso não está na minha contagem. Se eu contar isso aqui, eu vou estar contando errado. Porque não é o fenômeno que eu estou me preocupando. Não estou me preocupando com a ordem da escolha. Mas sim com o que foi combinado nessas escolhas. Então, significa que isso aqui não é uma conta válida. Não é uma possibilidade válida dentro das restrições e dentro da natureza do meu problema. Então, erva doce e erva cidreira, eu tenho que considerar que já foi contado. Só que não é ordem de escolha diferente. Então, só me resta erva doce com anil, que ainda não foi, com anis, que ainda não foi contabilizado, né? E erva doce com hortelã. Então aqui agora eu tenho mais 2 possibilidades. Então aqui gerou 3, aqui gerou 2. Ok. E agora você vai perceber, se você entendeu esse raciocínio de a ordem não importa. A ordem não está fazendo diferença para o que eu estou contando. Então você vai perceber que o anil, os anis, a erva anis, ela não tem mais possibilidade de combinação usando 2 tipos de chá. Todas as possibilidades para ela já foram feitas. Por quê? Ela já foi misturada aqui com a erva doce
E também já foi misturada com a erva cidreira. E ela não pode ser usada com hortelã. Ela não usa com hortelã. Então, de anis já foi contada todas. E o mesmo raciocínio pro hortelã. Ele já foi misturado com a erva doce, ele já foi misturado com a erva cidreira, e ele não se mistura, ela não mistura com anis. Então, já contei todas as possibilidades, começando pelo hortelã também. Então, para 2 tipos de ervas, fazer um chá de 2 tipos de ervas, quantas possibilidades diferentes eu tenho? 3 mais 2. 5. Ok. Vamos para o terceiro caso. Usando 3 tipos de ervas. Vamos começar pela erva cidreira. Aí a gente vai combinar ela com a erva doce. E escolhe anis ou hortelã. Ok, anis. Então aqui eu tenho uma possibilidade. Qual outra possibilidade? Erva cidreira, erva doce e hortelã. Essa é uma possibilidade diferente da primeira possibilidade aqui, com 3 tipos de ervas. Ok, então até agora, para 3 tipos de ervas, eu consigo fazer 2 chás diferentes. E só. Porque a partir daqui, se eu for considerar outras combinações, eu vou misturar anis e hortelã, o que não pode acontecer. Então aqui, ó, testei essa possibilidade. E depois testei essa daqui, ó, para misturar 3 tipos. E perceba que agora, se eu pegar aqui, é uma possibilidade diferente. Mas ela fere a restrição que foi dada. Eu vou misturar anis com hortelã, que não pode acontecer. Então, para 3 tipos de erva, eu só tenho mais 2 possibilidades diferentes. E 4 tipos. Eu poderia, se não houvesse a restrição. 4 tipos eu ia pegar tudo e misturar, mas eu não posso misturar anis com hortelã. Logo, com 4 tipos eu tenho 0 possibilidade. Então, concluindo, somando tudo, eu tenho 4 mais 5 mais 2 possibilidades diferentes, que resulta em 11. Então, nosso gabarito está na letra E. Então, problemas de contagem é muito importante que você entenda o que foi informado, quais são as possibilidades e quais são as restrições. Esse problema aqui é um problema que a gente tem que dividir em partes e depois somar os resultados de cada parte. Há problemas de contagem que você consegue fazer de forma direta, numa conta só, aplicando já as possibilidades e as restrições tudo numa conta só. Esse aqui já seria um problema muito mais difícil de fazer isso. E é mais simples e mais preciso fazer aos poucos, nem fizemos aqui. Então, mais uma prova terminada. A ideia é terminar todas as provas do MAP Mirim 1 e 2, 2023 e 2024, fase 1 e fase 2. Primeiro, estamos focando na fase 1, né? Depois que passar a prova da fase 1, aí a gente foca em fazer os vídeos para resolução das provas de fase 2. Muito obrigado e até a próxima.